E aí, beleza? Salmo, resumo do capítulo 55. Bem, temos 23 versículos, nos quais, por meio desse cântico, o salmista Davi nos fala acerca da traição. Que os traidores sejam destruídos, clama ele ao Deus Altíssimo que tudo pode. Recomendo desde já a leitura dos 23 versículos, o capítulo todo é maravilhoso e praticamente autoexplicativo. Cabe reflexão em cada versículo. Bem, diz assim o salmista no versículo 1 em diante. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. No segundo, atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Terceiro, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O 9º versículo diz assim, destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. 10º, dia e noite giram nas suas muralhas e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. 12. Com efeito, não é o inimigo que me afronta, se o fosse eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. 13. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. 14. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. 16 nos diz, eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. 19. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. 21. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Finaliza o salmista no versículo 23 dizendo, tu porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda, homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias, eu todavia confiarei em ti. Esse é um salmo em uma das fases mais difíceis do salmista Davi. Quando seu filho Absalão e seu conselheiro mais crédulo, Aitofel, rebelaram-se contra ele, procurando tomar seu trono, incitando Israel contra o rei Davi. Difícil é clamar a Deus por justiça esmagadora dos inimigos, quando efetivamente os inimigos são tão próximos. Um de seus melhores amigos e um filho seu. Há de se observar que nesse clamor há muita dor, mas é um pedido de socorro porque não resta outra alternativa. Na conduta de um rei, poderia, por uma decisão só, condenar à morte. Mas como condenar à morte ao seu filho e a um dos seus melhores conselheiros? Aqui a sabedoria, a clareza da sabedoria vinda do alto, em que, diante da possibilidade da vingança humana, a melhor delas, inclusive, é aquela que o homem se coloca em sua posição e entrega nas mãos do Senhor o clamor por auxílio divino, buscando que os traidores sejam destruídos. Que palavra pesada é essa? É a que a própria palavra do Senhor nos instrui a fazer. Ele era rei, poderia buscar a justiça, lavrar a justiça, inclusive com as próprias mãos. Rei, naquela época, era também juízo. A palavra do rei dizia tudo. Morte ou vida era definida por uma palavra do rei. Mas houve sabedoria do rei Davi, a ponto de pedir e clamar o auxílio divino para que os traidores
fossem destruídos. E aprouve o Senhor, nos diz a história, que aprouve o Senhor acolher a súplica, o clamor, o pedido de seu servo Davi. E a história, o resto da história, todos nós conhecemos. Que Deus continue a nos abençoar, nos proteger, nos dar a direção para compreender que o impossível nos cabe fazer. O possível nos cabe fazer. E ao impossível, o que nos cabe fazer é clamar ao Deus dos impossíveis, que assim o faça conforme a sua vontade, no seu tempo e da sua forma. Que Deus continue a nos abençoar e nos proteger. Em nome de Jesus Cristo é o que desejo. Sucesso!